Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que bom estar de volta com vocês aqui nesta manhã de domingo. Hoje é 31 de maio de 2020. Nós estamos chegando hoje ao final do mês, mas não estamos chegando ao final da nossa série de estudos baseados na revista A Vida de Paulo, como nós já vimos, né? Nós estamos estudando, então, a revista A Vida de Paulo. A revista, o título dela é Palavra e Vida. Nós temos visto o que a teologia paulina nos diz ao longo desses domingos que nós temos estudado. A lição de hoje, ela tem como título A Igreja Cristo Presente no Mundo. Então nós vamos ver qual é a função da igreja, qual é o objetivo da igreja no mundo, qual é a sua missão no mundo. Vamos começar então vendo a origem da palavra igreja. A palavra igreja, ela se deriva do latim ecclesia, que vem do grego ecclesia, né? Ou eclésia também, que nós vamos ver. Esta palavra, ao longo do Novo Testamento, ela é muito usada e significa uma congregação local de cristãos. E é importante que nós vejamos aí que jamais, ao longo do Novo Testamento, a palavra igreja tem o significado de um edifício, de um prédio, de uma edificação qualquer, que caracterize aquele local como igreja de Cristo. Na realidade, a igreja de Cristo é uma congregação formada por aqueles que receberam o evangelho, que um dia aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Você vai perceber isso ao longo do Novo Testamento, você vai ver que nenhum dos seus autores, nenhum deles, emprega o termo eclésia nesse sentido. Qual o sentido que eu me refiro? No sentido de que igreja é uma edificação. Não, eles não empregam nesse sentido. O termo eclésia, inclusive lá na Septuaginta, que é o Antigo Testamento, que foi traduzido do hebraico para o grego, ele era usado inclusive pelos judeus também. E quando eles usavam para dar significado à congregação de Israel, ou seja, aquele ajuntamento que o povo de Israel fazia para ouvir a palavra de Deus, as mensagens dos profetas, ou então durante as reuniões do templo. Mas não tinha a ver com o termo templo, tinha a ver sim com o ajuntamento. Veja o que Atos, no capítulo 7, 38, nós temos lá. Ele estava na congregação, o termo aí usado é eclésia, ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Aí o apóstolo Pedro se referindo a Jesus Cristo, e Pedro diz que lá no passado já se fazia presente o termo eclésia como um ajuntamento, como uma congregação. Bom, o que nós vamos ver é que depois da ascensão de Jesus Cristo à glória, tá, o termo continua a ser usado. Por quê? Porque ele vai simbolizar a presença de Jesus no meio daqueles que foram redimidos, que foram resgatados. Então, o termo eclésia, como já disse, vem do grego, ele é composto pelo prefixo ek, que significa para fora ou para longe de, e kalel vem também do grego, que significa chamado. É um termo que se refere inclusive a Abraão, quando Abraão disse ao Senhor, ou quando o Senhor disse a Abraão, saia da sua parentela, ou seja, Deus chamou Abraão para fora de onde ele habitava para levá-lo a uma terra onde Deus tinha um plano, porque por meio de Abraão Deus formaria o seu povo e desse seu povo viria o plano da salvação e consequentemente por meio do plano da salvação Cristo morreria na cruz e formaria a sua igreja, que seria o ajuntamento de todos daqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Então, o termo, inclusive, lá no hebraico, que é usado na Septuaginta, ele foi traduzido para eclésia, era o termo kaal. Então, kaal significa, ou eclésia, significa multidão, significa companhia, significa congregação, significa assembleia. Ou seja, eclésia, genericamente falando, é qualquer ajuntamento, é qualquer reunião, é qualquer assembleia.
Só que no nosso sentido, no nosso vocabulário cristão, quando nós falamos eclésia, nós falamos igreja, nós nos referimos a justamente aquele conjunto de salvos por Jesus Cristo. A palavra eclésia, ela é usada 114 vezes no Novo Testamento e nunca se referindo, como já disse, a um edifício, a um prédio. Vai se referir, sim, ao conjunto de salvos. Então, no sentido cristão, a igreja vai aparecer pela primeira vez em Jerusalém, logo após a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi para o céu e disse aos seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém. E foi no dia de Pentecoste que foi derramado o Espírito Santo e ali a igreja começou então a marchar visando a missão que o Senhor Jesus tinha para ela. Veja lá em Atos 2, capítulo 2, versos 1 a 5. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Foi lá em Pentecostes, no dia desta grande festa, em que judeus de várias nações vieram a Jerusalém para a celebração da festa. Foi lá que o Pedro vai pregar o seu primeiro sermão e lá então vai ter uma grande conversão. Aí então começa a aparecer pela primeira vez o termo Igreja de Cristo. Ela tem o seu início lá no Pentecostes. Agora, como era essa igreja que surge lá no Pentecostes? Ela inicialmente era composta por discípulos galileus, por aqueles discípulos que acompanharam o Senhor Jesus Cristo, e por aqueles que haviam crido na mensagem que eles pregavam. Lembre-se que o primeiro sermão foi pregado lá no dia de Pentecostes. Voltando então a Atos, aí do capítulo 2, versos 41 e 42, você vai ver lá, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, logo no primeiro sermão, de imediato, 3.000 pessoas se agregaram àqueles discípulos galileus, começando aí então a caminhada, a marcha da igreja. E diz-nos que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ou seja, igreja é comunhão, igreja é participação, igreja é união do povo de Deus. Essa igreja começou então a crescer e a se espalhar pelo mundo. Logo de início começou com 3.000 membros, não é isso? E daí ela foi se espalhando pelo mundo afora. Por quê? Em função de uma grande perseguição que houve logo à morte de Estevão, que é o primeiro mártir da igreja, logo após a morte de Estevão, grande perseguição acontece porque a igreja estava acomodada em Jerusalém. E a igreja, ela foi formada não para viver uma vida acomodada. A igreja, ela é dinâmica. Jesus disse que os seus discípulos seriam os seus discípulos que levariam a mensagem por toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então você vê lá em Atos, no capítulo 8, nos versos 1 e 4, o seguinte: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. A perseguição, ela acabou sendo benéfica, porque, como eu disse,
A igreja estava acomodada e o objetivo da igreja era espalhar. Jesus disse que a mensagem deveria ser levada por todo mundo. Então, quando eles se espalharam, quando eles foram dispersos, eles começaram a pregar a palavra por onde quer que eles chegavam. E isso fez com que a igreja começasse a crescer e a igreja se espalhou pelo mundo. Aí você vai ver lá em Antioquia, e está relatado em Atos, no capítulo 11, verso 26, o seguinte: chegou a Antioquia e daí continuou a crescer e a se espalhar, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O termo grego que você vai encontrar lá no original, cristianos, ou seja, homens de Cristo. Então, igreja, você vê aí, é um ajuntamento de pessoas pertencentes a Cristo. Então, a igreja em Antioquia, lá então, pela primeira vez, os membros daquela igreja foram chamados de cristão, daí que surge então o termo cristão, cristianismo, que são os seguidores de Jesus Cristo. Então, a igreja se faz presente no mundo mediante aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo, aqueles que observam a sua palavra. Agora, como pôde a igreja crescer dessa maneira? Vamos ver lá, tá? E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Isso é um relato que nós temos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versos 15 ao 18, quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, olha, você é Pedro, que em grego é Petros, você é uma pedrinha. Mas sobre esta pedra, ou seja, sobre esta declaração que você fez, qual foi a declaração que Pedro fez? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O termo que aparece aí sobre esta pedra é Petra, diferente de Petros. Petra é rocha, uma rocha muito grande. Então, Jesus diz, sobre essa declaração, que sou eu, porque você disse que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi isso que Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta sua declaração, edificarei a minha igreja e as portas do Hades, algumas versões aparece lá com as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja cresceu e da maneira que cresceu e continua a crescer porque ela está edificada na rocha que é Cristo. Então, nós, igreja, estamos edificados na rocha, nós, então, somos a presença de Cristo no mundo. Por isso que a igreja é Cristo presente no mundo. Então, Jesus disse, tu és Pedro. Veja, uma pedrinha, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A rocha é esta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja está edificada, a igreja ela é inabalável, porque ela está firmada no Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é a rocha sobre a qual a igreja está edificada, por isso que ela é perseguida, por isso que já tentaram destruí-la, por isso que já tentaram bani-la da face da terra, mas não conseguirão e jamais conseguirão, porque ela está edificada em Cristo. Veja o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 9, verso 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ainda prosseguindo, Paulo vai dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 3 e 4, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual,
pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aqui Paulo está se referindo à peregrinação do povo hebreu quando saiu do Egito em direção à terra prometida. Eles eram acompanhados por esta rocha, a rocha é Cristo. Então Cristo já estava aí preparando a sua igreja, ele se fazia presente lá também. Ainda Pedro, na sua primeira carta, do capítulo 2, verso 4, ele diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, olha, foi esse Pedro que fez daquela declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o próprio Pedro vai dizer: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Então Cristo é a rocha e a igreja está edificada nesta rocha. Ainda continuando com Pedro, no mesmo capítulo, no capítulo 2 da sua primeira carta, do verso 6 a 8, ele diz: pois assim é dito nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. É a pedra que faz a amarração em toda edificação. E a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Então, Cristo é a rocha e a igreja está edificada nesta rocha. Então, Cristo, ele é a rocha, Cristo é Senhor da igreja, Cristo, ele é o cabeça da igreja, a igreja está firmada em Cristo, porque Paulo vai dizer lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versos 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, a igreja, Paulo diz que ela é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, então, na sua teologia, ele vai sempre repetir isto, ele vai sempre dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Paulo emprega, então, o termo corpo de Cristo como descrição de um agrupamento de crentes, como descrição de um agrupamento de cristãos, de um ajuntamento de salvos por Jesus Cristo. É isso que Paulo vai dizer ao longo das suas cartas. Lá na 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 27, ele diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então nós somos corpo de Cristo. É por meio de nós, igreja, que Cristo se faz presente no mundo. Nós somos então a representação de Cristo no mundo. Ainda Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, verso 5, ele diz: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Ou cada membro está ligado a todos os outros. Então, igreja é união. Nós estamos ligados uns aos outros. Nós estamos edificados na rocha. Consequentemente, nós estamos unidos, porque nós estamos alicerçados em Cristo. Se não houver esta união, não vai haver o entrelaçamento necessário para que nós continuemos firmados no Senhor. Igreja, então, ela é um conjunto formado por todos os salvos. Todos os salvos, agora vejam só, ela é formada por todos os salvos, por aqueles que já estão na glória, por aqueles que já passaram para o Senhor, aqueles que ainda estão aqui e aqueles que ainda serão salvos. Então, igreja é passado, é presente e é futuro. E devemos ter em mente uma outra coisa, que o futuro da igreja, ele é glorioso. Enquanto o passado e presente, a igreja sofre perseguições, a igreja é atacada, a igreja é caluniada, mas o seu futuro, ele é glorioso. Então, a igreja ela é formada por todos aqueles que já passaram para o Senhor, aqueles que já estão na glória, aqueles que aqui estão, que é a nossa situação, e aqueles que ainda virão a fazer parte da igreja. Então, a igreja
passado, ela é presente e é futuro, mas devemos ter em mente que o futuro dela é glorioso. Veja lá o que Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 18 ao 24. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Indo lá para o verso 24 agora. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo do meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então veja, a igreja é formada então por todos aqueles que foram redimidos, de todos aqueles que eram inimigos, mas que em Cristo foram reconciliados com Deus para formar então a sua igreja e se fazer presente no mundo. Então, nós somos a igreja, pois ele habita em cada um de nós. Nós nos tornamos então a habitação. Deus nos se faz presente, Cristo nos se faz presente num edifício, num prédio. Cristo se faz presente no mundo por meio do nosso viver. Não sei se você se lembra daquela música, brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver. Pois talvez alguém possa se converter, não me lembro mais bem da letra, mas brilha no meio do teu viver. Porque a igreja, ela representa Cristo no mundo. E é por isso que Jesus lá em João, no capítulo 14, verso 23, ele diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. A igreja que representa Cristo no mundo é aquela que guarda a sua palavra, é aquela que se lembra que devemos amar uns aos outros, que devemos socorrer uns aos outros, que devemos pregar o evangelho. É esta a igreja que se faz presente no mundo. Consequentemente, nós somos moradas de Deus e do seu Espírito. Nós somos morada, então, de Deus. Veja lá, Efésios, Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 22. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados. Edificados onde? Nele, na rocha que é Cristo, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ele vai dizer ainda, resumindo o que ele está nos dizendo, ele vai lá falar em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são santuários, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Veja, no passado, Deus se fazia presente entre o povo no templo. No início era no tabernáculo, depois do templo. Em Cristo, Deus se faz presente em nós, porque nós agora somos a habitação do Espírito de Deus. Nós somos a habitação de Deus, Cristo habita em nós, nós somos o templo. É por isso que nós não temos necessidade de fazer nenhuma peregrinação a uma certa cidade, a um certo local, para lá nos encontrarmos com Deus. Porque Deus habita no templo e o templo somos nós que somos a igreja de Cristo, presente então, que faz a presença de Cristo no mundo. Veja só, existe o credo dos apóstolos, isto que eu vou ler aqui para vocês, isso não foi escrito pelos apóstolos. Isto aqui é o resumo da doutrina que os apóstolos ensinaram, que foi usada principalmente no primeiro século e no segundo século, como um resumo de toda a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. É o chamado credo dos apóstolos. Veja o que nos diz lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Este é o resumo de tudo aquilo que nos foi ensinado por Cristo. Este é o resumo das suas promessas. Este é o resumo dos ensinamentos dos apóstolos que nós encontramos nas cartas do Novo Testamento, que é o famoso Credo dos Apóstolos, que você talvez já tenha ouvido e acha que nós evangélicos não devemos usá-lo. Mas aqui é o resumo de tudo aquilo que nos foi ensinado. Porque, veja lá, creio no Espírito Santo e eu quero enfatizar aí, na Santa Igreja, na comunhão dos santos. Por que eu digo na Santa Igreja? Veja lá o que o autor da carta aos Hebreus diz do capítulo 10, do verso 10 ao 14. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Se lembra que o Credo dos Apóstolos diz, creio na Santa Igreja. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo oferecido uma vez por todas. Então, a igreja, ela é santificada. É por isso que o Credo dos Apóstolos diz, creio na Santa Igreja. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote que ele se refere aqui é Cristo, que é o nosso grande sumo sacerdote, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Lembre-se que o Credo dos Apóstolos diz que Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Veja lá então, o termo que aparece lá é agiásio, tá? Que vem do grego, significa separar das coisas profanas. Nós fomos separados do mundo, daquilo que era profano. Profano significa aquilo que fica para fora do templo, aquilo que não é santo. E dedicar a Deus, povo dedicado a Deus, purificar internamente pela renovação da alma. É por isso que o autor aos Hebreus diz que fomos santificados. Fomos separados, fomos chamados para fora, que é o sentido do termo igreja. Mas, observe mais uma coisa, santo ou santificado não são pessoas sem pecados ou que nunca pecam. Nós ainda estamos neste mundo. Por isso que o autor aos Hebreus, lá no final do capítulo 14, ele vai dizer, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, a igreja é um conjunto de pessoas que foi resgatado por Cristo, esse conjunto, e esse conjunto está sendo santificado. Nós estamos no processo de santificação e esse processo de santificação deve crescer cada vez mais em nós, porque nós formamos a igreja que é santa. Mas santo ou santificado significa que nós não estamos livres ainda do pecado. Mas como nós temos consciência de que fazemos parte da igreja de Cristo e que esta igreja é Cristo presente no mundo, nós devemos viver uma vida santa que dignifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja ela é santa porque ela é constituída de pessoas santificadas em Cristo. Pessoas que estão sendo santificadas, pessoas que estão no processo de crescimento no Senhor. Daí porque o apóstolo vai dizer lá, encham-se do Espírito de Deus. Vocês estão em processo, vocês, igreja, estão em processo de santificação. A Paulo vai dizer lá, na 1 aos Coríntios, no capítulo 1, versos 2 e 3. A igreja de Deus que está em Corinto. Veja, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus,
e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte, veja, aqui ele está falando para a igreja de Corinto, mas ele está dizendo que em outras partes também há outros que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ainda lá, continuando na carta da 1 de Coríntios, no capítulo 6, o mesmo apóstolo Paulo continua dizendo: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, a igreja é um ajuntamento de pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus, santificadas, que estão em processo de santificação, que foram justificadas, declaradas justas diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então você vê que nesse processo de formação da igreja, você vê a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Veja a responsabilidade que tem a igreja, sendo ela a presença de Cristo no mundo. Essa igreja, então, lembre-se que Paulo se dirige à igreja de Corinto e diz, e há outros que em outras partes também. Por quê? Porque essa igreja, ela é universal, ela é a totalidade daqueles que em todas as épocas e lugares confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Lá em Mateus, no capítulo 16, naquela declaração que Pedro fez que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo, é lá a primeira vez que nós vamos encontrar no Novo Testamento o termo Bíblia. Lá em Mateus 16, 18, que Jesus diz, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. É lá então em Mateus, no capítulo 16, do verso 18, que pela primeira vez nós encontramos na Bíblia o termo igreja, né? Eclésia. Ainda em Efésios, no capítulo 1, verso 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Cristo é o cabeça. E nós somos o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, Paulo falando aos Efésios, no capítulo 1, versos 22 e 23. Então, a igreja, ela é local, tá? Nós temos as igrejas locais. Você vê aí que Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versos 2 e 3, ele diz, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estamos vendo as igrejas como comunidades locais. Assim também, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26. Lá em 1 Coríntios 1 e 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Veja então que a igreja ela está espalhada pelo mundo e ela está representada por comunidades. Por isso que nós temos aqui em Teresópolis a Igreja de Cristo em Teresópolis e temos a Igreja de Cristo espalhada pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Então, a igreja, ela, como já disse, ela não é um edifício, ela é composta por todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. A igreja, então, nós temos a igreja visível, que é esta igreja que se representa nas localidades, mas temos a igreja invisível. E, além disso, a igreja, ela é católica. Católica, quando me refiro aqui, eu não me refiro ao romanismo. O termo católico significa universal. Quando você vai ler as cartas de Tiago, a primeira ou segunda de João, elas são cartas católicas, porque são cartas universais. Elas não tinham um destinatário definido, como Paulo escreve aos Coríntios, como Paulo escreve aos Gálatas. Então, a igreja ela é católica no sentido de que ela é universal. E a igreja ela é apostólica
porque ela está firmada em Cristo e segue os ensinamentos dos apóstolos. Você se lembra que nós lemos há pouco o Credo dos Apóstolos? Mas veja, esta igreja, ela é formada por aqueles que foram comprados por Cristo. Não quer dizer que todos aqueles que fazem parte de uma comunidade que se intitulam cristãos são verdadeiramente cristãos. Os verdadeiramente cristãos são aqueles que fazem parte da igreja invisível, aquele que Deus sabe quem é que o serve de todo o coração. Anselmo de Cantuária, ele dizia o seguinte, veja aí à direita do vídeo aí: Deus tem muitos a quem a igreja não tem, e a igreja tem muitos a quem Deus não tem. Vou repetir. Deus tem muitos a quem a igreja não tem, e a igreja tem muitos a quem Deus não tem. Meu irmão, há muita gente dentro das igrejas, aí eu vou me referir igreja como comunidade, como ajuntamento num prédio, né, que participa dos cultos, que vão lá, que vão à igreja, estão até mesmo envolvidos em algum trabalho, mas ainda não assumiram um compromisso genuíno com o Senhor Jesus. Então, a igreja tem muitos a quem Deus não tem. É o que dizia Anselmo de Cantuária. E muitos que não estão fazendo parte, não estão indo lá por uma razão qualquer, que nós não sabemos, esses fazem parte da igreja de Cristo. Então Deus tem muitos a quem a igreja não tem, e a igreja tem muitos a quem Deus não tem. É para a gente pensar muito nisso aí, que é uma coisa muito séria, levando em consideração que a igreja é a presença de Cristo no mundo. Então, o que é a igreja? A igreja é um corpo, ela é formada por pessoas que, nos lembrando do que Anselmo de Cantuária disse, é formada por pessoas que tiveram um encontro genuíno com Cristo. É o que nós chamamos de igreja invisível. Tá? As pessoas não se reúnem na igreja. A igreja é que se reúne em um lugar. Percebe a diferença? As pessoas não se reúnem na igreja. É a igreja que se reúne em um lugar. No início da igreja, os cultos, as reuniões eram feitas nas casas dos irmãos. Mais tarde, com o crescer e tendo como padrão as sinagogas, é que nós passamos a ter então as edificações onde nós nos reunimos para prestar um culto comunitário ao Senhor. Tá? Se a igreja fosse prédio, se a igreja fosse edificação, como nós estaríamos vivendo agora nesse momento de isolamento social? Mas, no entanto, embora estejamos separados, nós estamos unidos em Cristo, nós estamos orando uns pelos outros, nós estamos participando, nós estamos nos congregando por meio da internet, nós estamos interagindo uns com os outros por meio da tecnologia. A igreja de Cristo continua marchando. Não é uma pandemia que vai impedir a igreja de continuar a sua marcha, de que vai impedir a igreja de continuar representando Cristo no mundo, porque a igreja está firmada, é na rocha, e esta rocha é Cristo. Lá na 1 de Coríntios, no capítulo 12, dos versos 12 ao 14, e depois pulando para o 20, veja que o apóstolo Paulo nos diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Veja, nós somos todos batizados no Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. São muitos que compõem a igreja de Cristo. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Então, a igreja, em essência, ela é uma só, é um só corpo. Tá? Veja que Jesus fala lá em João, no capítulo 10, verso 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor.
Nós só temos um pastor e esse pastor é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ainda João, no seu evangelho, no capítulo 17, verso 20 e 23, veja lá que a oração do Senhor Jesus: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão. Se lembra que a igreja é passado, presente e futuro? Aqueles que ainda vão se converter? Então Jesus diz lá: rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles quem hoje a mensagem nossa levada, a mensagem de Cristo levada por nós, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, é por meio de nós, por meio da nossa união, que o mundo vai crer que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Ser e essência não significa ser uniforme, não somos pessoas diferentes, nós não somos iguais, tá? E nos nossos corpos também nós temos diferentes membros nos nossos corpos, né? Então a igreja, ela é corpo de Cristo, mas veja lá em Romanos, no capítulo 12, verso 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Nós formamos então um organismo vivo, onde cada um trabalha para que Cristo seja representado no mundo, para que Cristo seja glorificado no mundo, para que o mundo veja Cristo em nós. Lá Paulo escrevendo a 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 4, verso 4 a 6, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então veja que igreja é unidade, unidade centrada em Cristo. Centrada em Cristo. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, veja, a igreja é esse conjunto que Deus capacitou com os dons do Espírito, diz, há um só corpo e um só Espírito. Então, esta igreja, que é presente de Deus no mundo, ela foi capacitada com os dons que Deus nos deu através do Espírito, para que por meio desses dons nós possamos servir uns aos outros e abençoar a vida um dos outros. Porque eu não tenho os dons que você tem e você talvez não tenha os mesmos dons que eu tenho. Mas nós nos complementamos em Cristo e é esse complemento é que faz com que nós estejamos unidos, porque nós necessitamos um dos outros, porque nós somos membros, tá? Estamos unidos, mas cada um tem uma função no corpo de Cristo e Ele capacitou a cada um de nós com dons. Cada crente, pelo menos, tem um dom do Espírito para que ele seja bênção na obra de Cristo, para que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado diante do mundo. Então, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Porque nós, como igreja, estamos firmados em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Ainda Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, verso 20 a 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, lembra-se do credo dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito.
Então, o reino de Deus e a igreja, vejamos o que nós temos. A igreja, então, é um instrumento do reino, porque é por meio da igreja que a mensagem é levada. A função da igreja é evangelização. É por meio da igreja que as pessoas carentes são assistidas, é assistência social. É por meio da igreja que o nome de Cristo é exaltado. Então, a função da igreja é esta, é evangelização, é assistência social, é exaltar o nome do Senhor. Então, o reino de Deus é a soberania de Deus em ação e o cumprimento perfeito de sua vontade. E isso se dá por meio da igreja, porque Deus se manifesta por meio da igreja, Cristo se manifesta por meio da igreja. Então, por isso que Jesus, quando nos deu aquele padrão de oração, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, ele diz lá em Mateus, no capítulo 6, versos 9 e 10, vocês orem assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A igreja é isto, ela entende que ela faz parte do reino de Deus. Venha o teu reino, habita em nós, dirige as nossas vidas, para que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. É o que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, repetindo lá sobre a função da igreja, a igreja é instrumento do reino, porque a ela cabe a evangelização, a ela cabe a assistência social e a ela cabe exaltar o nome do Senhor, como nós falamos há pouco. Veja lá então, o que a igreja faz quando Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, do verso 23 ao 26, ele diz lá: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, aí você vai ver que aparece o termo Eucaristel, que significa, de onde vem o termo Eucaristia. Eucaristia significa reconhecimento. Igreja é aquela que reconhece o que Jesus fez por ela. É por isso que nós nos reunimos como comunidade para a celebração do Senhor, porque é um dia que nós cantamos o nosso reconhecimento como comunidade, gratos ao Senhor por tão grande salvação. Mas voltando ao texto, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Lembre-se de que uma das missões da igreja é a evangelização. E a igreja tem que dizer ao mundo que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e somente por meio do sacrifício de Cristo na cruz é que nós podemos voltar a ter comunhão com Deus. E como nós fazemos isso? Há uma forma que nós fazemos quando nós, como comunidade, nos reunimos periodicamente para a celebração da ceia, porque cada vez que nós nos reunimos para a celebração da ceia, nós estamos anunciando ao mundo que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Veja lá o que Paulo diz: porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. A ceia do Senhor é um sermão que a igreja prega de uma maneira comunitária, dizendo ao mundo que Jesus morreu. Mas além disso, o sermão não fica somente na morte de Cristo, não. O sermão diz o seguinte: nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, nesse culto comunitário que a igreja prega, que é a celebração do memorial, a igreja está dizendo o seguinte: olha, Jesus morreu pelos nossos pecados, e você se lembra que nós cantamos geralmente aquele hino que diz: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. Porque nós, na celebração do memorial,
que é a celebração da ceia, nós estamos dizendo que Jesus morreu e que ele vai voltar um dia. É isso que a ceia faz. A ceia é um sermão comunitário que é pregado para aqueles que não conhecem a Cristo. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão evangelizando, vocês estão anunciando a morte do Senhor e vocês estão dizendo que ele vai voltar. E beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, veja lá que Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. Já lemos, vamos falar de novo sobre ele. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Como Jesus Cristo se faz então presente hoje? Ele se faz presente por meio da igreja, que é o seu corpo em ação na terra. Então nós que somos representantes, nós somos os braços, nós somos as mãos, nós somos os pés do Senhor Jesus Cristo presente no mundo. Nós somos a presença física de Jesus Cristo no mundo. Esta é a igreja. É uma igreja que anda, é uma igreja que fala, é uma igreja que se doa, é uma igreja que estende a mão ao necessitado, é uma igreja que abençoa, é uma igreja que evangeliza. Então a igreja é seu corpo em ação na terra. E esta igreja faz, se você se lembra daquela série de estudo que nós tivemos nos PGs, de paixão, nós falamos sobre a paixão pela igreja, é essa paixão que faz com que nós tenhamos a vontade de estar juntos uns com os outros. E é por isso que nós estamos sentindo esse tempo agora desse isolamento social. Mas como igreja, nós, apesar desse isolamento social, nós continuamos congregados como irmãos, porque nós estamos firmados em Cristo e o Espírito de Deus trabalha e nos mantém nessa união. Da mesma forma, veja lá, eu quero ler para você aqui um artigo do pastor Ricardo Barbosa, que tem como título A Espiritualidade, o Evangelho e a Igreja, que foi escrito na revista Ultimato de 2013, está lá na página 43, ele diz o seguinte, Ricardo Barbosa: da mesma forma como a vida necessita do básico, que é ter o suficiente para vestir, comer, onde descansar, a natureza da vida espiritual repousa sobre o que é essencial. Bíblia, oração, comunhão, adoração e missão. São esses hábitos básicos que nos colocam no lugar onde podemos experimentar a graça de Deus e crescer. Ou seja, é na igreja, mediante o estudo da palavra. Tem sempre algum irmão que vai nos ensinar a palavra. Lá nós temos um pastor que é o líder, ele nos ensina a sua palavra. Nós temos os nossos momentos de oração, momentos isolados como igreja. Eu, quando estou orando, sou eu, igreja, orando. Nós, quando estamos juntos no culto comunitário, somos nós, igreja, orando. Nós estamos em comunhão, embora estejamos isolados, como já disse. E, embora isolados socialmente, nós continuamos adorando o Senhor e a palavra do Senhor continua sendo pregada, porque esta é a missão da igreja. São esses hábitos básicos que nos colocam no lugar onde podemos experimentar a graça de Deus e crescer. É na igreja, nesses atos básicos, que nós crescemos e experimentamos a graça de Deus. Então veja lá, Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Aí vem lá a recomendação do autor dos Hebreus: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Devemos manter a comunhão. Não existe vida cristã isolada. Ninguém pode viver sem a comunhão com seus irmãos. Embora nós não estejamos juntos agora, nesse momento que estamos vivendo, mas nós continuamos em comunhão. Então a recomendação é, mesmo em tempo de isolamento social, não deixe
de participar das atividades da sua igreja. Não deixe de participar dos cultos. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Não deixe de orar uns pelos outros. Não deixe de socorrer aquele que está em necessidade nesse período e seja em qualquer época que esteja passando por necessidade. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Não é deixemos de reunir no templo, no local qualquer, não. Não deixemos de ter a união, a comunhão como irmãos em Cristo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, e o dia está se aproximando, esse dia é o dia da volta de Jesus. Então, a recomendação é, devemos nos congregar com os nossos irmãos. Quando a situação voltar ao normal, é claro, todos nós estamos ansiosos para que possamos estar juntos uns com os outros. Mas isso não quer dizer que nós não estamos nos congregando. Nós estamos tendo vida comunitária e estamos mantendo essa comunhão que é recomendada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, chegando lá em Mateus, no capítulo 28, verso 18 a 20, onde nós vamos findar, veja o que o Senhor Jesus nos disse, que é a chamada grande comissão. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Irmão, é esta a certeza que nós temos. Cristo está conosco em todo o tempo. Cabe a nós agora ver como nós vamos representá-lo diante do mundo, já que a igreja é a presença de Cristo no mundo. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Sabe por quê? Ele está conosco porque ele é fiel nas suas promessas. E nós estamos com ele porque ele é inabalável, porque ele é a rocha. E porque nós estamos na rocha. Nós somos dignos por a capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá. E pelos dons que ele nos dá, nós somos dignos de representá-los diante do mundo, porque o mundo espera ver em nós a presença de Cristo, porque a igreja é Cristo presente no mundo. Que o Senhor o abençoe grandemente, que o Senhor lhe conceda uma semana muito abençoada e que no decorrer dessa semana nós possamos, da melhor maneira possível, representar o Senhor Jesus Cristo diante do mundo. Tenha uma semana muito abençoada. Até o próximo domingo, nós estaremos aqui de volta com uma outra lição. Um grande abraço, meu irmão, um grande abraço, minha irmã, e continuemos orando uns pelos outros e participando das atividades da nossa igreja. Fique com Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.